Este fato que aqui vou narrar foi me contado pelo meu avô, e o mesmo ocorreu com um amigo chamado Djalma no ano de 1972, no município de Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul. Bem, vamos ao relato. O meu avô tinha um amigo chamado Djalma, e além de amigo, era um velho conhecido dos tempos que os dois trabalhavam junto na roça, quando eram crianças. Hoje em dia, este amigo já é falecido. Bem, este fato se passa numa época em que o Djalma e o meu avô estavam trabalhando juntos numa roçada. Havia boatos da boiafriada de que o milharal que ali perto ficava era assombrado por uma criatura que todos diziam ser um lobisomem. Então, por isso, todos os dias, quando o relógio marcava 5 horas da tarde, a peãozada já arrumava as coisas e iam embora antes do pôr do sol. Djalma era metido a corajoso e não acreditava em lobisomens. Então, certo dia, ele estava trabalhando na empreitada e o trabalho não tinha rendido muito, pois o meu avô não pôde ir trabalhar naquela ocasião. Então, o Djalma resolveu ficar até mais tarde, já que era ele quem tinha pego o serviço da empreitada. E quando marcou 5 horas no relógio, os camaradas foram embora, e o Djalma ficou sozinho na roça. E depois de um tempo a mais de serviço, logo escureceu. Então ele resolveu ir embora. E para ir para casa, o caboclo precisava andar uns 4 quilômetros a pé. E de quebra, era necessário passar pela estrada do milharal, que todos diziam ser assombrada pelo lobisomem. Djalma estava encorajado e não acreditava em nada do que o povo dizia. Então, ele arrumou as coisas e começou a caminhar pela estrada escura, um pouco iluminada apenas pelo farolete que usava e pela luz da lua cheia. E ainda para piorar, era período de quaresma. Bem, depois de andar uns 200 metros pela estrada, era por volta de 8h30 da noite. Djalma começou a ouvir passos atrás dele, mas quando olhou para trás, não viu ninguém. Então, continuou o seu caminho, e os passos novamente foram ouvidos. Agora, parecia o barulho de algo muito pesado andando. Djalma olhou para trás novamente, clareou com o farolete e não viu nada. E quando olhou para frente, ele viu de relance um vulto passando muito rápido à sua frente e entrando no meio do milharal. Neste momento, ele sentiu um arrepio na espinha. O vento começou a assobiar e a balançar as folhas dos pés de milho. E logo em seguida, um uivo estrondoso ecoa de dentro do milharal. Então Djalma apressou os passos e já estava quase correndo. Mas de repente, o vento parou e tudo fica em silêncio. Djalma se acalma e continua caminhando, agora mais tranquilo. Porém, uns 5 minutos depois, se ouve um barulho no meio do milharal, como se algo muito pesado e grande corresse por dentro do milharal. O barulho foi se aproximando de Djalma. Então,
ele não pensou duas vezes e começou a correr. E nisso, começou a ouvir fungados e passos daquela criatura que parecia ser muito grande e pesada. E aquilo corria atrás dele. E para não se assustar com o que visse, ele nem fez questão de olhar para trás. Apenas continuou a correr. Djalma já estava sem fôlego, até que de repente, mais uma vez, todo aquele barulho parou. E ele viu uma silhueta negra entrar para o milharal e se afastar. Então, já sem fôlego e forças para correr, ele continuou andando pela estradinha de terra. Ele andou em passos rápidos por uns 10 minutos, sem nada de estranho acontecer. Até que Djalma parou bruscamente ao se deparar com um sujeito estranho à sua frente, um pouco distante. E ele só foi perceber aquele sujeito à sua frente a uns 10 metros de distância dele, pois a sua preocupação era sempre ficar olhando para trás, para ver se aquela criatura ainda o perseguia. O cara estava parado na estrada, de pés no chão, roupa maltrapilha, todo cheio de hematomas pelo corpo e com um pano cobrindo o rosto. Ele estava descalço e as suas unhas eram enormes, tanto dos pés quanto das mãos. Djalma tentou falar com ele, mas ele não respondeu nada. O homem rosnava e veio em sua direção. E nessa hora, surgiram do meio do milharal cerca de 4 homens, todos maltrapilhos e pareciam mendigos. Eles usavam panos na cara que escondiam os seus rostos. E todos vinham rosnando feito bichos, em direção a Djalma. Então, Djalma pensou em voltar para trás, mas estava ouvindo um barulho horrível, como se fosse uma multidão de pés descalços vindo correndo. E desta vez, vozes e gritos desesperados também eram ouvidos. Pedidos de ajuda, choro e até uivos. E para piorar as coisas, Djalma percebeu que aquele homem que estava em sua frente agora estava de 4 no chão, e ele se transformava em uma criatura horrível, o que Djalma pôde descrever como sendo um lobisomem. Os seus ossos estalavam e rasgavam a sua pele, e do seu corpo saía uma pelagem negra. As suas pernas se contorciam para trás, e as orelhas dele ficavam maior e pontudas, assim como seus dentes. O homem gritava, enquanto seus olhos assumiam uma cor avermelhada. Então, Djalma, desesperado, enfiou a cara no meio do milharal e correu tudo o que pôde. Deixou as suas coisas caírem no meio do caminho e tudo mais. E enquanto corria, ele ouvia muitas vozes e via os pés de milho se mexendo, como se tivesse muita gente no meio do milharal. E depois de correr muito, Djalma chegou até uma cerca e a atravessou, e assim deixou o milharal. Correu mais um tanto, mas agora por um pasto, e enfim chegou a um ponto onde, mesmo sem iluminação, já havia uma casinha aqui e outra acolá. Ele parou e olhou para a plantação de milho, totalmente arrepiado e assustado.
e viu silhuetas de homens, mulheres e crianças pedindo ajuda. E todas aquelas figuras pareciam mutilados e desfigurados. Uma certa luz ficava ao redor daquelas silhuetas, como se fossem almas. E todos estavam correndo. E Djalma pôde ver um total de 5 bestas feras. E aquelas criaturas corriam atrás daquelas pessoas que gritavam de desespero, enquanto as feras uivavam num tom amedrontador. Assim, Djalma definiu eles. Esses perseguidores eram rodeados por um envoltório negro. Pareciam demônios meio homem e meio cão, como se fossem espíritos do mal. Djalma não quis ficar ali para ver o desfecho da história. Correu por mais um tempo e chegou na casa de um amigo, já que tinha perdido o rumo da própria casa. E depois de 2 horas, quando recuperou o fôlego, ele contou o acontecido. E o amigo disse que realmente o milharal era assombrado. E em outros tempos antigos, era ali uma plantação de cana, onde muitos trabalhadores foram explorados, torturados e muitos foram mortos pelos patrões, até mesmo as crianças. Filhos e filhas dos empregados foram mortas pelos capatazes da fazenda. Os patrões tinham fama de ser uma família de lobisomem. Então, qualquer menor delito que um trabalhador fizesse, ele era solto no milharal à noite, e em seguida, o seu patrão, já transformado em lobisomem, iniciava a caçada ao indivíduo pelo milharal. E desde então, o local ficou com fama de mal assombrado, porque havia ali uma grande carga espiritual negativa. A família Lupina deram no pé quando a polícia começou as investigações e nunca mais foram encontrados. No dia seguinte, Djalma contou tudo isso ao meu avô, e os dois não voltaram mais a trabalhar neste lugar. E não era para menos. Boa noite.